descrevemos, né, que a constante de equilíbrio ela está associada com a probabilidade da reação acontecer. Nós também vimos algumas operações com constante de equilíbrio, né? Na verdade, nós vimos todas as operações com constante de equilíbrio. Então, nós vimos que quando nós somamos reações, quando nós invertemos reação, a reação inversa, a constante de equilíbrio é o recíproco da constante original. Nós vimos que quando nós somamos várias reações químicas, se nós somarmos todas essas reações químicas aqui, a gente viu que a nova constante vai ser o produto das constantes. E, finalmente, do que nós já havíamos visto, nós vimos que se nós multiplicarmos os coeficientes estequiométricos por algum número, a nova constante vai ser a constante antiga elevada a esse número inteiro. Então, se eu tenho Eu estou escrevendo as equações assim porque isso aqui é o mais simples, viu, que eu posso fazer. Então, isso aqui vai ter uma determinada constante de equilíbrio, expressa em concentração. Se eu multiplicar por 2 esses coeficientes estequiométricos, eu vou ter uma nova constante de equilíbrio, que vai ser igual, no caso, a constante de equilíbrio elevada ao quadrado. E se eu multiplicar por um x qualquer, essas constantes que eu tinha, a nova constante de equilíbrio vai ser a original, elevada a esse número inteiro. E, finalmente, o que nós vimos na aula de ontem foi uma outra forma de expressar. Isso nós não tínhamos visto, foi a única coisa que nós discutimos e o pessoal que não pôde chegar perdeu. Mas é muito simples, né? Nós vimos que uma outra forma de expressar concentração das substâncias, além de concentração em mol por litro, é através da pressão parcial. Então, nós vimos que uma outra forma de expressar concentração é através de pressões parciais. E aí eu defino a constante de equilíbrio através de pressão. E aí, se eu expresso a constante de equilíbrio em termos de pressão, como é que é a relação entre Kp e Kc? Kc é constante de equilíbrio expressa em concentração em quantidade de matéria, em mol por litro. Mas eu posso expressar em termos de pressão parcial, né? Exatamente. Então, o que nós vimos ontem é que a pressão parcial é a pressão que uma dada substância gasosa, no estado gasoso, pelo menos, exerceria se ela estivesse sozinha no recipiente que a contém. E vocês sabem também da lei de Dalton, das pressões parciais, que Pi é igual à fração molar da espécie I vezes a pressão total. Fração em mol, me desculpem, não fração molar. E isso é uma outra forma de expressar concentração, né? Isso aqui é fração em mol. E a fração em mol é quantidade de matéria da espécie I dividido pela quantidade total de matéria. Número de mols da espécie I dividido pelo número total de mols de todo mundo que está lá naquele recipiente. Rodrigo, tá vendo? Hoje vocês vieram, então hoje eu não tenho problema de confundir vocês dois. Tá, isso aqui é uma outra forma de expressar concentração, fração em mol. Se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 100, eu tenho a fração em mol expressa em termos percentuais, tá bom? E o que nós vimos também é que a forma mais simples de eu escrever o comportamento da pressão de uma substância e relacioná-la
com a concentração dessa substância num dado meio, num dado recipiente, é através da equação de estado dos gases perfeitos, né? Na equação de estado dos gases perfeitos, a gente já discutiu isso em algumas situações, né? Um gás perfeito é aquele gás no qual as partículas não interagem. É como se cada partícula do gás seja um átomo, como por exemplo o gás argônio, seja uma molécula, como por exemplo o gás nitrogênio, CO2, oxigênio, como que elas são descritas, né? Então a forma mais simples é a equação de estado dos gases ideais, né? Dos gases perfeitos. Então eu posso escrever essa equação aqui assim, olha, a pressão parcial do gás I vezes o volume total que ele ocupa é igual ao número de mols dessa espécie I vezes R, que é a constante universal dos gases, numa dada temperatura, que isso tudo vale para a temperatura constante. Então é muito legal, porque aí eu obtenho a pressão parcial dessa espécie I como sendo o número de mols de I dividido pelo volume vezes RT. Ou seja, a pressão parcial de I é a concentração, né, da espécie I em mol por litro vezes R vezes T. E aí fica fácil eu relacionar, então, Kp com Kc. É muito fácil. Então, para isso, a gente vai imaginar uma situação hipotética, só para a gente chegar numa equação. Mas antes da gente ir para a equação hipotética, né, eu queria discutir com vocês essa equação aqui, relembrar, porque nós vamos falar de novo dessa equação quando nós estivermos discutindo forças intermoleculares. Eu disse para vocês na aula de ontem, e vocês vão ouvir isso várias vezes hoje, eu disse para vocês que as substâncias iônicas, elas são sólidas à temperatura ambiente. E eu lembro a vocês que em ciência não existe o absoluto, né? Então, quando eu falo as substâncias iônicas são sólidas nas condições ambientes, eu não quero que vocês saiam dizendo por aí, Dalva disse que não tem substância iônica que seja líquida na temperatura ambiente. Não falei isso. Mas 99,99% das substâncias iônicas com as quais vocês vão se deparar são sólidos à temperatura ambiente. Eu vou fazer uma iniciação científica e vou trabalhar com líquido iônico. Parabéns! É um tema de pesquisa bastante interessante e líquidos iônicos, como o nome diz, são substâncias iônicas líquidas. É uma classe muito restrita de compostos iônicos. A grande maioria dos compostos iônicos sólidos à temperatura ambiente. Por que são sólidos à temperatura ambiente? Oi? Porque a ligação é forte. Isso quer dizer que, por exemplo, mas olha que interessante, eu vou pensar, por exemplo, o nitrogênio, né? Essa sala aqui, na atmosfera dessa sala, tem oxigênio, tem CO2, tem vapor d'água e tem um monte de nitrogênio. O nitrogênio, a substância nitrogênio, e ontem eu já expliquei para vocês, né, que a tabela periódica mostra elementos químicos. Elementos não têm propriedade, quem tem são as substâncias. Mas como em língua inglesa o elemento, a descrição de elemento e substância é feito pela mesma palavra, element, então nos livros traduzidos, nos livros de língua inglesa traduzido, é tudo considerado como se fosse a mesma coisa, e não é. Mas a molécula de nitrogênio, que está aqui na atmosfera dessa sala, é formada por 2 átomos de nitrogênio ligados. E o nitrogênio é um gás. Que conclusão eu tiro disso? Esse composto iônico, ele é sólido à temperatura ambiente, porque a ligação química é forte, foi o que vocês me responderam? Que conclusão eu tiro quando eu vejo um composto iônico, como nitrogênio, e digo para vocês que ele é um gás? A conclusão que vocês tiram é que a ligação química
nos compostos covalentes é mais fraca, certo? E está totalmente errado. A força da ligação química, da ligação metálica, covalente, iônica, na média, é igual. É tão difícil eu separar dois átomos de metal, que é o que eu tenho quando eu tenho ligação metálica, por exemplo, né? Vamos pegar o átomo de, né, ferro, está bem aqui, ó. Manganês, ferro, cobalto. Um pedaço de ferro é super fácil da gente achar, né, ao redor da gente. Super fácil da gente achar. Isso aqui é a substância ferro, ali é o elemento ferro, ali é o tipo de átomo. Cada tipo de átomo é caracterizado por um número atômico. O número atômico é o número de prótons do núcleo. Ali é o tipo de átomo. Aqui é a substância. Aqui eu tenho um monte de átomos de ferro ligados uns aos outros. A energia para eu romper a ligação e separar um átomo de ferro dos outros é mais ou menos a mesma que a que eu preciso usar para separar um íon cloreto do íon sódio mais, que é mais ou menos a mesma que eu preciso para romper uma ligação entre um carbono e um hidrogênio, por exemplo. Então, como é que eu explico o fato dos compostos iônicos, né, que são formados por metais e não metais? Como é que eu explico o fato dos compostos iônicos serem sólidos à temperatura ambiente? Como é que eu explico o fato dos metais serem sólidos à temperatura ambiente? A grande exceção é o mercúrio. E tem outros metais que têm um ponto de fusão bem baixinho. Eles podem fundir a 36 graus, que é a temperatura da nossa pele. Mais líquido à temperatura ambiente, mercúrio. Então, a grande maioria, sólido também. Já os compostos covalentes, que são aqueles formados entre não metais, eles podem ser sólidos, podem ser líquidos e podem ser gasosos. Um exemplo de um composto covalente sólido. Sacarose. Um exemplo de uma substância covalente líquida. Água, aguinha com açúcar, né? E substância gasosa a gente já falou, né? Nitrogênio, CO2, né? Por que essas diferenças? Por causa das forças intermoleculares. A gente vai ver mais para frente, uma substância iônica, ela não existe como um parzinho. Eu não tenho um par sódio e cloreto. Eu até vou ter um par iônico em solução, se eu tiver uma concentração alta desses íons. Até vou ter. Mas na natureza, como sólido, eu tenho um retículo cristalino. Um átomo de sódio, ele não está ligado só, um íon sódio não está ligado só a um íon cloreto formando um par iônico. Ele está ligado a um íon cloreto, a um íon cloreto, a um íon cloreto, a um íon cloreto, a um íon cloreto e um íon cloreto. Esse sódio mais aqui, ele está ligado simultaneamente a 6 íons cloretos. E cada íon cloreto está ligado simultaneamente a um sódio, a um sódio, a um sódio, a um sódio, a um sódio e a um sódio. Isso forma um retículo cristalino. E romper esse retículo cristalino é complicado. Eu não tenho só uma ligação química. Então, quando eu falo que a ligação iônica, a ligação covalente e a metálica tem energias comparáveis, estou pensando em uma ligação. Quando eu vou para substâncias covalentes, né, eu tenho a ligação química, que prende, que mantém juntos dois átomos de nitrogênio, mas o estado físico não é determinado pela ligação química. Ele é determinado pela força com que essa molécula de nitrogênio interage com outra molécula de nitrogênio. Então, nas substâncias covalentes, eu posso ter duas situações que são interessantes. Eu posso ter substâncias covalentes moleculares, então eu tenho a formação de moléculas discretas, e essas moléculas discretas vão interagir umas com as outras. Tá certo? Ou eu também posso ter substância covalente que forma retículo cristalino. Essas não são moleculares. Por exemplo, a gente vai ver uma estrutura, ou hoje ou na semana que vem, a gente vai ver a estrutura cristalina do diamante, por exemplo.
O diamante é uma substância covalente. As ligações entre os átomos de carbono são ligações químicas covalentes, tá certo? Mas não é uma substância molecular. Por quê? Porque ela forma um retículo cristalino. Cada átomo de carbono liga-se a outros átomos de carbono em um arranjo tetraédrico para formar a estrutura do diamante. Então, nem toda substância covalente é molecular. Pode ser reticular também. Mas, se for molecular, o estado físico é determinado pelas forças intermoleculares. Se a força que mantém uma molécula de nitrogênio presa a outra for muito grande, ela é um líquido. Se for uma força muito fraquinha, ela é um gás. Se for uma força muito fraquinha, ela é um gás muito difícil de ser liquefeito. Como a gente vai ver daqui a pouco. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa equação aqui, que descreve um gás, ela não contempla interação. Eu já falei para vocês, quando a pressão vai ao infinito, por uma substância que é descrita por essa equação, o volume vai a zero, se a pressão for constante. Isso caracteriza uma substância que não tem volume. Eu aumento a pressão vai ao infinito, o volume vai a zero. Cadê a matéria? Some. A gente sabe que um gás real, quando a pressão vai ao infinito, o volume tende ao volume do líquido. A partir do momento que o gás se liquefaz, ele vira um fluido, que é o líquido, e esse fluido, ele é incompressível. Vocês vão ver em fisicoquímica, eu acho, que a gente define essa capacidade de uma substância ser comprimida ou não, pelo tanto que o volume muda. Quando eu mudo a pressão, a temperatura constante. Isso aqui é um jeito de escrever, vocês estão no primeiro ano, né? Eu tenho 3 variáveis aqui, né? Volume, pressão e temperatura. Se eu mantenho a temperatura fixa, eu posso ver como que o volume muda quando eu aplico uma variação, um delta de pressão. A gente não escreve isso desse jeito, vocês vão ver isso nos próximos cálculos. A gente escreve isso aqui através de variações muito pequenininhas, são variações infinitesimais. Então, essa equação aqui, ela mostra, quando eu vario de uma quantidade infinitesimalmente pequena pressão, como que o volume muda se eu mantiver a temperatura constante. É isso que quer dizer. E para líquidos, esse número aqui é extremamente pequeno, por isso que nós falamos que os líquidos são substâncias incompressíveis. Se eu aumento a pressão, eu formo um líquido, e essa equação não descreve isso. Então, é claro que existem equações melhores para descrever o comportamento de um gás do que essa. Agora, são melhores porque são mais complexas. E eu não vou ser besta de usar uma equação mais complexa aqui agora. Então, a gente, com muita frequência, usa essas equações mais simples, porque para a maioria das situações envolvendo gases que a gente possa trabalhar, essa equação, ela descreve razoavelmente bem os gases. Tá? Então, não tem problema nenhum a gente usar essa equação. E quando não servir, vocês sabem que existem outras opções. Uma das opções que nós vamos explorar aqui na nossa disciplina é a equação de estado de Van der Waals. Mas eu estou falando tudo isso para a gente fechar o que foi falado ontem, porque se eu tenho uma reação química nós ontem fizemos para amônia, né? Então eu expliquei para vocês que porque existe uma dependência da constante de equilíbrio com o coeficiente estequiométrico, as equações que são balanceadas, elas sempre têm que ser balanceadas com os menores inteiros possíveis. Então, o balanceamento deve sempre ser feito com os menores inteiros possíveis. Tá bom?
A exceção são as reações de formação. E eu expliquei para vocês que as reações de formação de substância, de compostos, elas partem da substância simples para originar um composto. E nesse caso, o coeficiente estequiométrico do composto tem que ser 1, porque tem que ser por mol. Então, nós demos o exemplo da formação de amônia, reação de formação de amônia. Os coeficientes estequiométricos vão ser fracionários. Então, isso aqui é verdadeiro, exceto nas reações de formação. De formação de compostos a partir de substâncias simples. Então, nós vimos que nitrogênio gasoso reage com hidrogênio gasoso e forma amônia, também gasosa. Então, coeficiente estequiométrico do produto 1, porque é uma reação de formação a partir da substância simples. E aí, se eu for escrever em termos de concentração, vocês sabem que a constante de equilíbrio vai ser a concentração de amônia dividido pela concentração de nitrogênio elevado a meio, vezes a concentração de hidrogênio elevado a 3 meios. Mas eu sei também que essa concentração aqui, ó, está aqui na minha expressão. Então, se eu for escrever a minha equação em termos de pressão parcial, Kp, eu vou ter a pressão parcial de NH3 elevado a 1, coeficiente estequiométrico, porque a pressão, ela também está refletindo a concentração. Então, o que vale para a concentração, vale para a pressão. Então, pressão parcial de amônia dividido pela pressão parcial de nitrogênio elevado a meio, vezes a pressão parcial de hidrogênio elevado a 3 meios. Mas, o que nós vimos, né? Que a pressão parcial, ela é a concentração em quantidade de matéria, em mol por litro, vezes RT. Então, se eu pego isso aqui e elevo ao quadrado, eu estou elevando ao quadrado tudo isso. Então, no nosso caso, substituindo a pressão parcial, né? Lembrando que a pressão parcial de amônia, isso vale para todas as outras substâncias. É a concentração de amônia vezes RT. Então, a concentração de nitrogênio, a pressão parcial, de nitrogênio, é a concentração de nitrogênio em quantidade de matéria, vezes RT, tudo isso elevado a meio.